boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro, e deixa eu perguntar para Camila que horas são exatamente no Rio de Janeiro. Vera, olha, são 5 horas e 10 segundos, verão, primeiro dia do verão, né? Que legal! Delícia! Isso significa que nós estamos ao vivo? Significa que estamos ao vivaço, muito ao vivo. Bom, maravilha. Então, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar de câncer de mama, vamos falar de internet, vamos falar de teatro e vai ter música. Os nossos convidados são o Tárcio Cardo, que é cantor e que está lançando o CD Brasileiríssimo e que ele faz o show em homenagem ao seu amigo Emílio Santiago, que estaria fazendo 71 anos já. Exatamente, dia 6. Dia 6 de dezembro, não é isso? Dezembro, isso. Maravilha. Que bom que você veio. Pô, obrigado por me receber. Nós estamos com o Dr. Gilberto Amorim, que é oncologista, e é ele que conversa conosco sobre esse novo medicamento para tratamento do câncer de mama, que foi incorporado recentemente ao SUS, Sistema Único de Saúde, e isso é importantíssimo. Bom, obrigado, boa tarde, obrigado Vera, obrigado pessoal de casa por estar assistindo a gente, é uma honra estar aqui mais uma vez. Com boas notícias. Dessa vez com boas notícias. Estamos com o Marco Konopak, que é cientista político, e ele é coordenador da área de democracia e tecnologia do ITS-RJ. Instituto de Tecnologia e Sociedade, velho. Ah, é órgão ligado ao governo do estado? Não, é um instituto de pesquisa privado. Ok. E ele vai nos explicar o que significa o fim da neutralidade na internet, que foi alcançada nos Estados Unidos. Foi alcançada, não, foi proposta, né? Na verdade... Está valendo? Lá está valendo como regra, mas eu vou explicar que a neutralidade não acabou. Maravilha, a gente vai entender finalmente. E estamos com o Val Schneider, que é ator, diretor de teatro, ele é criador do projeto No Palco da Vida e ele vem nos falar sobre o livro que está comemorando os 10 anos do projeto teatral. Gente, 10 anos, Val, já? 10 anos, né? 10 anos de história, 10 anos de amor à arte. É um encontro muito especial aqui, Vera, estar aqui poder falar para você, para o Brasil, desse momento de que arte é possível, nesse momento de resistência, arte com amor, arte com dedicação e com muita ética nesse respeito pelo ofício do ser artista no Brasil. Maravilha, Val, você sabe que eu sou sua fã. Muito obrigado. Estamos com nossa querida Camila Abreu, que vai falar com vocês agora. Exatamente. Chegou a hora de vocês participarem aqui do Sem Censura. E para participar é só você entrar na sua rede social favorita, fazer o seu comentário ou enviar uma pergunta, uma dúvida para os nossos convidados, usando a hashtag Sem Censura. Eu vou receber aqui no computador e passar para eles. É fácil, viu? É fácil. E hoje tem uma opção de assuntos que valem perguntas, né? Porque são coisas que se você tiver dúvida, é só participar, mandar que eu passo para eles. Maravilha. Deixa eu perguntar então para o Tárcio fala um pouquinho do show, porque você já teve esse show. Você fez em outubro, não foi? Lá na Baden Powell? Fiz Como é que o foi? lançamento do disco lá na Sala Baden, que foi um sucesso e chamaram a gente para finalizar a temporada da Sala, voltando com um show. É porque foi bom, então. Porque foi ótimo. Olha só, vamos começar com você cantando. Vamos? Você trouxe o Ciron, vamos lá. Eu trouxe o Ciron e trouxe a Val de Souza, que são meus companheiros, mas a banda eu tenho 6 músicos no palco, uma super banda, mas não dá pra fazer. A gente fez um pocket aqui. Bom, tá de bom tamanho, ótimo. não precisa mais não. Tá ótimo. E a gente vai fazer, eu acho que o primeiro grande sucesso do Emílio, que é uma canção do Jorge Aragão, chamado Logo Agora. Beleza. Logo agora, justamente agora que eu penso ir embora, você me sorri. Passou a noite inteira com seu amor ao lado, fingi um bocado. Mas hoje em dia os amores são assim. Ele foi embora
embora, pensando, quem sabe, nos beijos que você lhe deu. Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo. Despertou o instinto da fêmea que agora quer se deixar abater, se sentir caçada, dominada até desfalecer. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu, pois é. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu. Papantatateiraia, paraiaiana, paperundandandandande, danoiedara, tetetetorundom, pererum, nararatuiratueiraia, perum. Mas hoje em dia os amores são assim. Ele foi embora nem faz uma hora, pensando, quem sabe, nos beijos que você lhe deu. Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo. Despertou o instinto da fêmea que agora quer se deixar abater, se sentir caçada, dominada até desfalecer. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu. E o mulherinho vai ao delírio. É. Deu bem pra ver o sucesso que ele fazia. Sabe, lembrou... Sabe o que lembrou Uma música mesmo? que é uma letra super atual ainda, né? que é uma letra atual, porque hoje em dia, né, a mulherada tá complicado, né? Né? Ela tá com um olho lá e outro aqui, amor. Você acha? Eu acho, não, tenho certeza. Tadinha das moças. Não, acho ótimo isso. Sou super feminista. Ah. Tem que ser mesmo. Mas, enfim, é uma delícia essa música. Mas aí, o que mais você canta do repertório do Emílio? Você era amigo dele? Eu era muito amigo dele. Meu pai estudou com ele na época da ditadura. Eles fizeram direito juntos. Então, a gente se conhece desde sempre, assim. Nossa amizade se fortaleceu mesmo quando eu fui morar fora do Brasil, já assim mais velho. Ele me visitava muito, a gente era bem amigo, assim, a gente tinha uma relação bem próxima. E no disco eu pego as coisas que, alguns sucessos dele, assim, dos grandes sucessos dele, e pego das coisas que ele mais gostava dentro da carreira dele, entendeu? Porque então, você conhece bem isso, né? Eu conheço bem, a gente tem um gosto bem parecido. Então tem que ter Johnny Alf, tinha que ter a Gonzaguinha, sabe? Tinha que ter alguma coisa daquele projeto Bossa Nova que ele ganhou o Grammy, Latino, enfim. E passando também por esses grandes sucessos como Pelo Amor de Deus, que ele ganhou Saigon. naquele o Saigon, mas tudo com uma releitura, né? Passando pelo meu crivo, assim. Que não, é do teu jeitinho, né? né? Do meu jeito, que é um jeito mais jazzístico, que é uma outra onda. Tá bonito disso, tá bem bonito. Combina com você? Combina, né? Combina, sim. Olha só, então diz lá o serviço do show, quando é que vai ser? Vai ser amanhã. Dia 22. 22 na Sala Baden, às 9 da noite. Espero vocês com a câmera. Acho bom, todo mundo lá. Vocês lá, todo mundo lá para assistir e celebrar o Emílio com algumas participações especiais. Vai ser um show bonito. Ah, vai ter mais gente cantando junto com você? Vai ter Áurea Martins. Ai, que bacana. Vai ser uma festa. Ciron e a Val vão estar lá também? Ciron e Val lá, com certeza. Tem dois... Paulinho Trompete. Tem Val e Val aqui hoje. Jorjão Barreto. É um bandão.
Maravilha, muito bom. São No muito final bom. você canta? Canto. E o Gatinho Maior, você canta Gatinho só pra Maior, mim eu vou depois. cantar só pra você. É porque hoje eu tava ouvindo ele cantar na internet, aí de repente, olha lá, Gatinho Maior. Eu digo, gente, ele canta Gatinho Maior. Aí fiquei ouvindo. Eu cheguei a rir, de tão contente. É tão aí, bonitinho. infelizmente, ele não pôs no show. Não, eu falei que eu Eu canto não só- vejo isso no repertório do Emílio de jeito nenhum, né? Não, se for do meu disco, do último disco, chamado Escuta, que é um disco que é bem bossa nova, assim, eu resolvi fazer uma versão João Gilbertiana de Gatinha Manhosa. Então, ela ficou bem fofa, assim. Mas essa só no pé do seu ouvido, mais tarde. Eu topo. Maravilha. Depois, então, você canta outra. Claro, ok, claro. vamos conversar, então, com o Marco sobre a internet. Para leigos, o que significa... Vamos lá, o que é a neutralidade da internet, para depois a gente acabar com ela? A neutralidade da internet, Vera, é basicamente o que proporcionou a internet ser como ela é hoje. Ou seja, que todas as pessoas são iguais na sua relação com a rede. Então, não existe nenhum tipo de discriminação. Quem entra com um computador pode acessar as coisas nas mesmas velocidades que outras pessoas dentro dessa rede. Basicamente, é a democracia, o acesso democrático à rede. Ou seja, por um lado, porque não pela velocidade, porque se eu tenho 5 megabytes, 250, isso muda a minha relação. Sim, porque Se eu tenho um provedor mais poderoso também. Isso tem a ver com a sua forma de contratar a sua conexão. Então, você paga referente à velocidade que você quer trafegar na rede. Só que à medida que você contratou essa velocidade, você trafega sem discriminação, acessa os serviços nessa velocidade. O que se quer fazer, especialmente com a mudança da legislação nos Estados Unidos, com a quebra da neutralidade, você vai ter acesso diferente em velocidades dependendo do serviço que você acessa. E aí, por exemplo, você acessar um serviço de vídeo, de streaming de vídeo, ou o site da TV Brasil, por exemplo, o provedor de conexão, o provedor de internet que provê a conexão da TV Brasil vai entregar o conteúdo da TV Brasil numa velocidade diferente do que outra pessoa que, por exemplo, pague para que o seu conteúdo seja disponibilizado mais rápido. Isso, para a gente, no ITS, nós achamos que isso fere o coração da internet, porque isso vai estabelecer com que quem tem mais poder econômico vai ter vantagens dentro da entrega dos conteúdos na internet. E que tipo de poder econômico tem mais vantagens? Quem tem os provedores? Por exemplo, grandes corporações de conteúdo, como Facebook, Google, eles têm muito dinheiro, por exemplo, para poder investir em que o seu conteúdo seja entregue mais rápido do que um blog de um jornalista que esteja iniciando o seu trabalho de divulgação de conteúdo agora, por exemplo. E aí isso gera problemas concorrenciais bizarros, porque pessoas entrantes no mercado da internet, ou seja, aquela forma democrática da internet, né? Daquele território livre, de que as pessoas inovarem, poderem prover novos serviços de forma livre na internet, vai acabar, porque quem tem mais dinheiro provavelmente vai fazer com que a sua vantagem sobre os que estão iniciando não permita que esse novo surja, ou seja, essas ideias inspiradoras, inovadoras surjam. Fizeram uma comparação que eu quero saber se ela é correta, que de repente a internet vai virar um pouco como uma TV a cabo, ou seja, existem os canais abertos, existem as operadoras de TV pagas, eu pago um pacote e eu tenho direito ao que eu tiver direito. É mais ou menos isso que vai acontecer ou não é exatamente? A internet não vai virar isso, Vera, se a gente enfrentar esse ataque à internet, ataque à neutralidade da rede que está acontecendo agora. O que o FCC está fazendo nos Estados Unidos é basicamente um ataque, como eu falei, ao coração da forma que a internet é hoje. O FCC, o que é? É o Federal Communication Commission, que é o análogo à Anatel, é a Agência Nacional de Comunicações reguladora deles. O que o FCC está fazendo é um ataque ao coração da internet. Então lá, se a neutralidade como eles querem extinguir a neutralidade da rede lá, sim, a internet lá pode virar uma TV a cabo. E aí isso vai determinar que as pessoas vão ter que contratar serviços específicos ou pacotes específicos para acessar determinados conteúdos. Pois é, mas eu li que, por exemplo, a Google, o Facebook, inclusive, eles são contra
essa determinação da FCC. Eles preferem a internet neutra, mas eles não lucrariam mais? Ou eles estão simplesmente sendo ideologicamente democratas e é isso que conta? O Facebook e o Google, eles são fruto dessa internet neutra. Né? Tá. Assim como o Netflix é um grande defensor da neutralidade, porque o Netflix foi uma organização, uma empresa diretamente afetada pela quebra de neutralidade. A FCC, em 2015, ela regulamentou a neutralidade de rede. Antes disso, as empresas não tinham ainda uma regra estabelecida. E durante muito tempo, a Comcast, que é uma empresa de TV a cabo grande lá nos Estados Unidos, começou a reduzir a velocidade do Netflix deliberadamente. E aí a qualidade do sinal ficou ruim e tal. E o Netflix denunciou isso. Falou assim, a Comcast, que é minha concorrente direta, porque também oferece conteúdo, começou a me prejudicar dentro desse jogo. Então, em 2015, foi regulamentado pelo próprio FCC a neutralidade de rede lá. Tá. Durante a gestão do Barack Obama. E agora há um passo atrás nesse sentido, que a nova autoridade do FCC revogou esse estabelecimento. E isso, para a gente, é um retrocesso. Porque coisas como isso, por exemplo, uma concorrente que tem acesso direto e controla diretamente a infraestrutura, pode prejudicar uma empresa concorrente e aí o Netflix, por exemplo, poderia ter morrido naquele caso porque houve um jogo não muito justo, né, dentro das relações de mercado. Nosso problema... Que rola uma coisa política também, na verdade, né? Porque no caso do Netflix, que é uma empresa que nitidamente está bem clara que é anti-Trump, e você vê essa mudança nesse governo Trump, né? Esse passo para trás, assim, de uma censura mesmo, que não pode acontecer, que a gente não pode deixar. O problema todo, Marco, é se as decisões dos Estados Unidos vão influenciar no Brasil como? Porque não adianta a gente dizer nós temos a neutralidade da rede, quando a gente sabe que se eles decidirem lá e se a Netflix vai ser prejudicado pela Comcast, a gente vai ter isso aqui. Não tem como, a gente não escapa disso. Não existe liberdade no mundo digital a esse ponto. Pois é, mas a gente consegue escapar em certa forma. O Brasil tem a legislação de internet mais avançada do mundo, que é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, entre os princípios que se estabeleceu para a internet no Brasil, um deles é a neutralidade da rede, que está garantido por lei. Diferente do FCC, que é uma agência e foi um ato monocrático da agência que transformou... Que está ligado, então, como diz ele, ao governo do Trump. Exato, ao governo do Trump. Então, uma canetada mudou a coisa lá. Aqui, a neutralidade é garantida por lei. Então, em tese, né, a gente não haveria nenhum tipo de mudança nessa regra da neutralidade da rede sem uma ampla discussão pública aqui no Brasil. Então, no Brasil, a neutralidade da rede está garantida. E é por isso que eu falo que a neutralidade não acabou. E é importante a gente não comprar essa ideia, e também não comprar a ideia, a internet vai virar um modelo de TV a cabo. Não, isso, na verdade, é a distopia da internet. Ou seja, é o que a gente não quer para a internet. A internet vai morrer na forma que ela é hoje se a gente comprar essa ideia de que a neutralidade de rede não é boa. Tá. A neutralidade da rede é parte da origem Marco, da internet. Que os movimentos de consumidor nos Estados Unidos são muito mais poderosos que os nossos. E os militantes lá não estão brincando. E você tem toda uma ala contra essa decisão do Trump. Então, isso necessariamente vai ser mantido lá? É difícil dizer agora, assim, nas reações, mas eu diria que o movimento de consumidores nos Estados Unidos é tão forte quanto no Brasil. Você lembra daquela polêmica que teve da internet fixa, que queria mudar o modelo de cobrança de velocidade para pacote de dados da internet fixa? Foi graças ao movimento de consumidores e de institutos de defesa do consumidor aqui no Brasil que aquela ideia foi travada. Algumas pessoas até argumentavam que esse tipo de mudança era uma forma de ataque à neutralidade da rede. Tá. Então, é difícil pensar como vai ser lá nos Estados Unidos. Na época que houve a discussão sobre a regulamentação em 2015, houve uma chuva de mobilização, uma chuva de e-mails para o FCC para que fosse garantida a neutralidade da rede. É verdade que o Brasil é um país muito digitalizado, né? O brasileiro gosta da internet, né? Sim. Apesar de a gente estar aí com 70% da população com acesso e ainda um acesso muito ruim. Bom, acesso a gente pode falar em outro dia, né? Mas sim, é um povo que o brasileiro gosta de se expressar
e acho que graças a isso, e se a gente garantir e se engajar nessa causa de defender a neutralidade da rede como a forma de entender a internet democrática como ela deve ser, eu acredito que aqui não vai haver mudança nesse sentido. Maravilha. Eu pediria a vocês, então, que estão em casa, nossos digitais, que se manifestem para a gente tirar mais dúvidas, então, com o Marco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Até já. E estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para a Camila. Vera, temos um comentário aqui do Carlos Cold. Ele comenta: os americanos sempre inovando nas formas de exploração e lucro. Lamentável. E tem uma pergunta aqui do Gabriel Menezes. Ele quer saber se você acha que os meios de comunicação e mídias sociais atrapalham, de certa forma, na hora do voto do eleitor ou na opinião de diversas pessoas. Pode repetir? Ele quer saber se as mídias sociais atrapalham na forma, de certa forma, na hora do voto do eleitor ou na opinião das pessoas, influenciando a opinião das pessoas. Enfim, eu acho que, já falando um pouco de eleições de 2018, eu acho que vai ser umas eleições dominadas muito pelas mídias sociais. E eu acho que, na verdade, não atrapalha, ajuda muito. E a neutralidade, como é que viria nesse caso? Uma possível quebra de... Aí, vamos lá, vamos tentar colocar nas caixinhas. Tem a ver? Tem a ver porque, se você for pensar num cenário distópico em que não haja neutralidade da rede, você poderia, por exemplo, ter candidatos que paguem para que seu conteúdo chegue mais rápido ou chegue... Seria mais quase como... maciça, né? E aí, como a gente tem uma eleição dominada pelo poder econômico, e seria reforçar já as discrepâncias e as diferenças que existem hoje. Eu não sei se eu estou errada, mas durante épocas eleitorais, o Facebook ele veta impulsionamento para candidatos, correto? Não, na verdade, agora com a reforma política que passou agora, o impulsionamento de conteúdo foi regulamentado. Então, sim. Agora os candidatos vão poder impulsionar conteúdo na internet. Deixa eu perguntar para o nosso consultor de web aqui, o Tássio Carlos. Nem sou tanto assim. Não, mas é assim que você entendeu tudo direitinho. Não, porque eu estou ligado assim, porque eu fico ligado no que está acontecendo lá fora, tanto quanto o que está acontecendo aqui. Porque eu achei que, por exemplo, no caso das eleições americanas, influenciou sim a opinião pública. Foi declarado Foi declarado depois que a quantidade de fake news, as verdadeiras fake news sobre a candidata Hillary Clinton, que influenciou muita gente, que as pessoas acreditam em qualquer coisa que elas veem na internet. E o Facebook ele não bloqueou esses sites loucos que escrevem coisas que sem pé nem sem cabeça, que não existe um filtro. De um lado é bom porque tem a liberdade de você muito poder... perigoso a gente começar a pedir filtro na internet, né? É super perigoso, mas ao mesmo tempo você também deixar que essa mentira seja propagada sem nenhum tipo de controle. Não é querer controlar, mas é uma discussão... Mas olha só, eu queria saber uma coisa com o Marco. Essa medida da FCC, ela está ligada a problemas ideológicos do governo Trump ou está ligada a problemas absurdamente de financiamento eleitoral, de campanha, de dinheiro? Não, a questão da decisão da FCC eu acho que tem muito a ver com o lobby das corporações de telecomunicações que querem... É grana, gente. Então, o que está por questão é grana muito menos do que fake news, do que essas coisas políticas, que servem ao jogo político, claro. De fato. Mas, assim, tentando voltar aqui ao comentário sobre mídias sociais, e até o Tarso colocou muito bem essa questão da influência das mídias sociais dentro desses processos eleitorais, é importante dizer, eu comecei respondendo dizendo que as mídias sociais são ótimas para, enfim, levar e distribuir informação, e em especial informação entre amigos, entre pessoas que se conhecem, ou seja, que possuem algum tipo de relação de confiança. O que há hoje, e que é o grande medo para as eleições de 2018, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, que se concretizou nas eleições dos Estados Unidos, é que tem pessoas, grupos que
ao entenderem como essa mídia funciona e como esse algoritmo funciona, estão agindo para desequilibrar o jogo eleitoral, manipulando esses algoritmos. Isso. E aí é aquela coisa de você compartilhar sem procurar saber se aquela fonte ela é segura ou não. Não, aquele negócio do algoritmo. O neguinho vai ali e vai procurando. A pessoa só lê a manchete e já compartilha. Isso aí é perigoso. Então, vamos procurar ser mais consciente, eu acho. E por isso que eu acho que o TSE, um dos papéis do TSE, o TSE publica tanta propaganda, ele tem um horário específico, né, para conscientizar o eleitor sobre... Eu acho que valeria um trabalho também de conscientização durante pro momento de internet, como lidar com as redes sociais no período eleitoral. Isso é um trabalho para o teu instituto. Também. Você que é cientista político, é o momento perfeito da gente pensar isso, porque a gente está em ano eleitoral agora. Nós estamos atentos e ano que vem a gente, de fato, vai procurar ter esse papel também de conscientização, de oferecer ferramentas à população. Sobre isso. Eu canto e também... Não, é muito bacana. Exatamente, aí fica melhor ainda. Lógico. Maravilha. Então tá, vamos conversar um pouquinho sobre assuntos mais leves, como câncer de mama. Vamos lá. Olha só, Gilberto, eu tenho uma tia que morreu em 1990, então tem 30 anos que ela morreu. Ela morreu de câncer de mama e eu me lembro que a última visita dela ao médico foi ela dizendo assim, não tem mais nada a ser feito. Ele disse, não há mais nada a ser feito no seu caso. Ela disse, tenta qualquer coisa. Ele disse, não tem. E ela morreu em 2 meses, né? Enfim, talvez ela estivesse viva. É lógico que a gente assim, não vai conseguir especular muito sobre o subtipo do câncer de mama, porque hoje a gente, quando fala de câncer de mama, a gente está falando de diferentes doenças no que se chama de câncer de mama. E aí, mas é inegável que os avanços de tratamento, não só do tipo de cirurgia, que cada vez mutila menos, a radioterapia evoluiu, os tratamentos oncológicos, químio e os tratamentos moleculares também evoluíram. E, de fato, eu, quando comecei na década de 90, o que eu faço hoje é grosseiramente diferente do que eu fazia. Ainda é uma doença dura, difícil de tratar, mesmo em países muito desenvolvidos, mas alguns avanços são sensacionais, coisas que a gente não conseguia. Às vezes você tinha uma expectativa de vida numa doença mais avançada, você dava 6 meses de vida, 1 ano com sorte, e hoje você, mesmo na doença avançada, já na fase da metástase, você pode falar em 4, 5, 6, tem pacientes vivas há 10, 12, 15 anos com uma recidiva e você não via isso antigamente. Como é a metástase do câncer de mama? Em geral, assim, a doença pode já de cara, já no momento do diagnóstico, ela se apresentar dessa forma, você vai fazer exames e vai ver que além do tumor da mama tem uma doença, um nódulo ou nódulos no pulmão, no fígado, nos ossos, são órgãos que infelizmente com alguma frequência apresentam doença também. O fenômeno mais frequente é da doença aparecer depois. O paciente às vezes faz um determinado tratamento, ou não consegue fazer, ou demora o diagnóstico, e aí acaba que a doença avança mais, e claro, quando avança mais, avança para outros órgãos internos também. Não só a mama e a axila, mas esses órgãos mais internos. Ok. Agora vamos então a esses novos medicamentos que já são em fase de metástase, é isso? Sim, a gente usa alguns desses remédios para reduzir o risco de ter metástase. Mas mesmo quando o paciente tem doença metastática, acho que essa é para a gente que trabalha com câncer de mama, principalmente para as pessoas que trabalham dentro do sistema único, que afinal de contas responde por 3/4 da população brasileira, porque só uma pequena parcela tem plano. A gente brigava e luta muito, a FEMAMA e outras entidades, a Sociedade de Oncologia, vem lutando para diminuir esse gap, esse hiato entre o que a gente faz na medicina suplementar de plano e o que se faz no SUS. Essa é uma briga grande e muito antiga. Alguns desses medicamentos que finalmente estão sendo incorporados pelo governo vinham com atraso de 17 anos. Um desses remédios que foi agora recentemente incorporado no Diário Oficial de poucas semanas, ele está com 4 anos de atraso, mas o trastuzumab estava com mais de 15 de atraso. E essas duas medicações, para um tipo diferente de câncer de mama, chamado HER2 positivo, a gente tem um ganho de sobrevida, assim, de muitas vezes mais do que triplicar a sobrevida dessas pacientes. E para a gente é muito difícil, não é ético a gente cuidar de uma paciente que tem um determinado plano, às vezes um plano até bastante simples, e ela tem acesso a um tratamento de ponta semelhante ao que tem na América, e de repente você está no sistema privado, no sistema público, não tem medicamento porque o governo não pode incorporar. Então, depois de um atraso
colossal. A gente teve a incorporação do trastuzumab, finalmente, quer dizer, esse ano eu já tive aqui no programa me queixando desse ato, mas agora a gente está voltando no final do ano assim, com 2 vitórias, né? A incorporação no metastático do trastuzumab, que finalmente vai estar disponibilizado a partir de fevereiro, porque toda vez que o governo publica no Diário Oficial uma resolução, você tem um prazo para implementação. Claro. Um país gigantesco como o Brasil, não dá para dar uma canetada e trazer e no dia seguinte o remédio está disponível para todo mundo. Não, então, mas fevereiro já está bom. Pois é. E agora, mais recentemente, quase no finalzinho do ano, a gente teve um segundo medicamento que, somando a quimioterapia convencional com esses remédios biológicos, esse pertuzumab, que é o remédio mais moderno, com o trastuzumab, que a gente já vinha lutando, a gente agora, na doença mesmo avançada, a gente vai estar com tratamento assim, em linha com os centros internacionais. Tem muita coisa faltando, mas isso é um avanço. Alberto, eu estava vendo os números, é assim, são os números que você certamente deve ter dado para a produção. Assim, 2.000 pacientes com o câncer de mama. Aí, se eles fazem quimioterapia, 800 ficam vivos, de 2.000. No final de 2 anos. Se eles têm associado a quimioterapia com como é que é o nome? Trastuzumab. Trastuzumab, 1.400 pacientes ficam vivas. E mais esse... Pertuzumab. 1.600 ficam vivas. Como se fosse uma corrida. A gente publicou um estudo, quer dizer, eu faço parte dessa associação, dessa ONG, eu sou voluntário da FEMAMA, mas alguns médicos se reuniram, não só da FEMAMA, da Sociedade Brasileira de Oncologia, do Oncoguia e de outras instituições que são literalmente, nos Estados Unidos o pessoal chama de advocacy, né? São os grupos que defendem a causa. Eu não trabalho mais no SUS, mas continuo lutando por essas melhorias. A gente publicou esse estudo, inclusive, numa revista internacional, e conseguimos fazer essa estimativa, né? Se eu tivesse uma espécie de uma corrida e nessa largada largassem 2.000 pacientes, e conforme o cenário onde elas estão sendo tratadas, a gente avaliou 2 anos depois quem conseguia chegar. Então, por isso que a gente fez essa conta, 2.000 pacientes, e de fato muitas pacientes a mais chegariam vivas e bem, com uma qualidade de vida superior. Uma coisa, a metástase, quando ela se instala, ela é porque a paciente foi tratada séria. Eu estou querendo estabelecer a diferença entre a prevenção e a doença já avançada. Quando você tem um diagnóstico de uma doença mais inicial, mesmo no HER2 positivo, você tem tratamentos, a cirurgia, a quimio, a rádio, e você consegue reduzir o risco da doença voltar a se manifestar nessa forma de metástase. Um dos problemas do SUS que continua existindo, e são vários, a gente tem o problema do acesso, o diagnóstico que demora, a demora da cirurgia, a fila para rádio, são coisas que, infelizmente, a gente continua lutando por essas melhorias, mas ainda no sistema público, muitas pacientes já têm doença muito avançada, e aí, naturalmente, a chance delas serem curadas é menor. E aí a paciente é duplamente punida, porque ela tem um diagnóstico tardio, ela não recebe o tratamento mais adequado. Aliás, ela não é duplamente punida, ela é punida várias vezes, porque ela tem um acesso dificultado, então ela acaba muitas vezes ficando com a doença inoperável na fila, aí na hora ela tem que começar um tratamento que muitas vezes é mais mutilador, na hora da cirurgia ela vai ter mais chance de fazer uma cirurgia radical, e muitas vezes ela vai esperar na fila da cirurgia, aí depois ela precisa da rádio porque a doença era avançada, outra espera. E aí, na hora de recidivar, ela tem mais chance de recidivar do que uma que operou numa doença inicial. E aí, na hora do tratamento da doença metastática, ela não tem acesso ao remédio. Então, é uma sucessão de punições e algumas dessas coisas vêm melhorando, de fato, no país. Isso a gente precisa reconhecer. Mas existem casos de metástase já com o câncer tendo pegado desde o começo, mesmo assim? Às vezes você tem algumas doenças que se espalham, entre aspas, muito rápido. E a paciente, às vezes, até não teve essa demora e ela já é surpreendida com uma doença muito agressiva. Para esses tipos de câncer de mama, alguns desses são desse subgrupo HER2 positivo, a combinação de uma quimioterapia convencional com esses 2 biológicos de fato pode oferecer um controle da doença durante anos a fio. Tem pacientes que a gente tem com doença metastática com mais de 1 década de tratamento. Isso é impensável se não tem acesso ao tratamento. Com qualidade de vida? Com qualidade de vida boa e muitas pacientes produtivas, sabe? Inclusive para o próprio país. Não são pessoas que estão aposentadas por invalidez com uma expectativa de vida pequena.
você vai ver vários personagens que às vezes lutam pela causa, às vezes é uma advogada, às vezes é um profissional liberal que continua produzindo. Ela às vezes está com a doença controlada, ela não quer parar o tratamento porque o médico não vai querer, ela também não quer, e ela continua útil e realmente fazendo a diferença, mesmo com a doença avançada. Às vezes só tem lá uma alteração nos exames e clinicamente ela está muito bem. E esses remédios aumentam a chance disso acontecer. Mais pacientes respondem, e aqueles que respondem por mais tempo. E, evidentemente, quando a doença é muito, muito, muito avançada, alguns pacientes acabam ficando resistentes e precisam de outros tratamentos. Mas não ter isso, a gente estava muito defasado, porque vários países, até da América Latina, países relativamente mais pobres do que o Brasil, já tinham acesso a esses medicamentos e a gente não tinha. Então, para a gente estava, assim... Outra coisa, em relação a esses medicamentos, porque frequentemente a gente vê na imprensa, são medicamentos extremamente caros. Isso é verdade. Esses medicamentos são extremamente caros? Sim, Tipo eles têm uma tecnologia muito sofisticada, não são remédios de química farmacológica simples, então tem alta tecnologia por trás deles, mas esses preços, quando o governo quer negociar, ele consegue. Então, o Brasil é muito grande, né? Sim, e aí você pode dar uma marretada, às vezes, na indústria farmacêutica e dizer, olha só, a gente vai comprar toneladas de um determinado remédio, não vai poder comprar o mesmo preço que, por exemplo, a minha clínica compraria. E isso o governo sabe fazer muito bem e quando quer faz. O maior exemplo que a gente sempre dá é o exemplo da AIDS, né? Que você consegue ter um plano de atendimento de remédios de altíssimo custo, que é um exemplo para o mundo inteiro há décadas, e de remédios de ponta, que muitos países não têm para fornecer para os seus pacientes e o Brasil tem. Então, essa política super moderna de drogas de alto custo, porque teve negociação dura com a indústria farmacêutica... De que botou o pé mesmo, que pisou. Sim, mas no a caso sociedade do Fernando tem um Henrique, papel ele bateu o martelo e falou, não, vou fazer. Nesse movimento atual, já que a gente está falando de mídias e de tecnologia, quer dizer, a Conitec, que é uma comissão que avalia os medicamentos, tem uma consulta pública, e na consulta pública os médicos podem opinar, a sociedade pode opinar. Então as pessoas podem entrar na internet, os pacientes relatando... Isso aconteceu agora? Isso aconteceu. Tem uma hashtag que a própria FEMAMA criou, chama-se Pacientes no Controle, e aí a gente circula na mídia e divulga os vídeos. O Oncoguia montou as campanhas também, que é uma outra ONG que mobiliza muito para o tratamento oncológico, e as pessoas vão enxurrada de informações lá no site da Conitec para brigar, para dizer, olha, a gente precisa ter esse medicamento. E o outro aspecto que a gente não comentou aqui é de diminuir a judicialização. Porque hoje, com acesso à informação, vai todo mundo para a justiça exigir o paciente não tem, ele acaba tentando ir. Tem um problema da defensoria, que o paciente nem sempre tem acesso a um advogado por causa do custo, mas a informação o paciente consegue. Então, ele descobre que tem um tratamento que ele não tem acesso e, de alguma maneira, ele vai buscar justiça. Então, a partir do momento que o governo tem uma postura mais proativa de conversar com a indústria farmacêutica e de fazer até uma parceria para transferir tecnologia, isso começou a ser feito finalmente, porque são remédios que têm patente, essas patentes acabam. E aí você podia já estar fazendo isso há mais tempo, e até as indústrias públicas que fabricam medicamento, como a gente fabrica vacina, se isso já estivesse sendo discutido há alguns anos atrás, olha, o próprio governo vai começar a fabricar esses medicamentos assim que a patente cair. Esse trabalho, infelizmente, não foi tão bem feito nos últimos anos, mas finalmente começou a acontecer. E aí os custos acabam, você consegue transferir tecnologia, em vez de ficar só importando esses remédios e discutindo o preço, não, você começa a transferir tecnologia e produzir aqui. Vai ajudar a dar emprego para o biólogo, para o químico, para o engenheiro, para toda uma cadeia produtiva nacional pode se desenvolver a partir disso. Maravilha, Gilberto, você nos trouxe uma ótima notícia, então, de final do ano. Feliz Natal para nós e para muita gente, não é? Um 2018 com muita saúde para todo mundo. Ai, isso mesmo. Vamos fazer mais um intervalo? A gente volta já. Estamos ao vivo com Sem Censura. Camila. Vamos aos comentários. O Wallace Francisco, ele comentou pelo Twitter. A evolução do tratamento do câncer nos últimos 10 anos evoluiu grandemente. Muitas vidas foram salvas por causa disso. A Cláudia Colares tem uma pergunta. Minha cunhada está com um tumor no seio. Ninguém na família dela teve câncer de mama. Ela está fazendo reposição hormonal há 2 anos. Tem a ver? Bom, na verdade, assim, a gente tem uma certa preocupação com uma reposição hormonal prolongada.
E esses estudos ainda não são super conclusivos, mas há indícios de que se aumenta de fato a chance da paciente ter câncer de mama. Claro que se a paciente vinha fazendo reposição e acabou de ser diagnosticada, certamente o médico vai chegar para a paciente e dizer, olha, você tem que interromper essa reposição hormonal, independente do tratamento que venha a ser feito. Você vai ver muitas pacientes sem nunca ter feito uma reposição hormonal e mesmo assim elas vão ficar doentes. Mas quando se analisa um grupo grande de pessoas, tem um pouquinho mais de caso nessa turma que faz reposição hormonal prolongada. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui da Rose Campos. Ela pergunta qual a probabilidade da pessoa que teve câncer de mama ter câncer de colo de útero. Ela pergunta isso porque a tia dela teve e depois de um tempo a tia dela teve câncer de mama e depois de um tempo teve câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele normalmente não tem uma relação com câncer de mama. Existe, claro, uma maior relação do câncer de colo de útero com aquele vírus do HPV. E é uma doença que nos países desenvolvidos meio que sumiu, seja porque as pessoas têm acesso ao preventivo, ao Papa Nicolau, seja porque mais recentemente a gente começa a ter as vacinas. Não existe uma relação clara. É claro que uma pessoa que teve câncer de mama, ela pode ter tido já um HPV alguns anos atrás, não ter recebido um cuidado adequado nessa região do colo e acabar desenvolvendo o câncer no colo do útero. Existe uma pequena relação, alguma preocupação das pacientes com câncer de mama com relação aos órgãos pélvicos como um todo. Tem que vigiar o útero sim, não só o colo do útero, tem que vigiar os ovários. Isso, em geral, os ginecologistas e os médicos que cuidam do câncer de mama estão bem sintonizados. Nós fizemos alguns programas sobre câncer de próstata e sempre os médicos nos dizem que os homens se cuidam muito pouco, que os homens vão menos ao médico, que frequentemente os homens vão ao médico porque a mulher diz, ele tem que ir ao médico, doutor, então leva ao médico. As mulheres se cuidam realmente melhor? Faz diferença, né? A gente não precisa nem pedir às vezes. É claro que isso é verdade quando a gente fala de um grupo realmente enorme de pessoas. Pois é, eu estou falando do extrato geral de sociedade. Porque... em todos os níveis. Você pode falar de uma pessoa de mais alta classe ou não. Realmente, um homem não é um bom paciente para nada. Não faz exame preventivo. Já a mulher, ela tem uma cultura já desde muito jovem. Em todos os níveis, Gilberto. Gente então, pobre, assim, gente rica? Tem, mas é claro que, mais uma vez, acesso é um problema. Quer dizer, então, se você pega uma pessoa carente que está com dificuldade de acesso ao posto de saúde, quer dizer, como é que você vai pegar uma menina dessa adolescente que já tem uma vida sexual precoce, ela vai no posto, não consegue marcar consulta, não consegue fazer seu acompanhamento. Não é simples, mais complicado. Né? Vamos lá, Val, celebrar nossos 10 anos no Palco da Vida. Conta a tua história, porque a tua história sempre agrada muito. Pode, né, começar. Falar de sonhos, né, depois para mim foi, né, ver o Gilberto falando isso também, porque fala também de esperança, ele está falando dessa parte, mas ele está dando esperança para muita gente que está em casa e precisando de uma luzinha para seguir, então me tocou muito isso. Então, voltando para essa esperança, eu vou começar com a esperança falando de R$25. A minha grande pergunta é, o que você faria com R$25, né? Pois é, R$25 foi levantado esse meu sonho do interior do Ceará, até aqui, quando eu saí há 20 anos atrás, né? Com 25, minha mãe arrumou em cima de um caminhão de melão para buscar o meu sonho de estudar na cidade grande, né? E essa cidade é esse Rio de Janeiro que eu tanto amo, por mais que às vezes tão maltratada, mas também uma cidade tão amorosa com todos nós que chegamos aqui em busca de abraçar ela, de compartilhar com ela, né? E vim seguindo esse sonho aqui da minha formação, dessa busca de aprender, né? De cada dia construir o meu artista, né? Buscando um jeito de trabalhar. Aqui, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, lavei meus pratos, fiz minhas faxinas para pagar minha escola de arte, né? Fiz uma boa escola, uma boa formação de ator no Rio de Janeiro, que é a CAU. Mas, Vera, tem um negócio que quando a gente realiza um sonho, a gente sempre fica dizendo que está faltando algo, porque não é só o meu, né? É um todo, né? Porque o sonho é uma multiplicação do todo. E um tempo, quando eu estava na CAU, eu recebi um convite muito especial na época, que era para dar uma oficina numa favela do Rio de Janeiro, né? Ali próximo do Complexo do Alemão, né? no Sesc. E aí me chamaram para dar essa oficina para 50 meninos do complexo. Foi ali que eu me encontrei. Foi ali ali próximo, no Sesc, mas os meninos do complexo, foi quando eu encontrei minha cidade de Tabuleiro do Norte, foi quando eu encontrei o Ceará, as minhas raízes com aquelas pessoas querendo arte, né? A oficina acabou ali naquele espaço, mas os meninos queriam continuar. Aí eu levantei a mão e disse, eu estou disponível para continuar o sonho com vocês. Aí uma das meninas disse, lá no muro lá de casa, você continua, que era uma rua de olaria? Eu disse, eu topo. Pois é,
Isso há 10 anos atrás, nesse Eu Topo, seguindo com garra. Começou no muro esse projeto, onde os alunos, muitas vezes, um ficava de um lado e como não cabia, o espaço era pequeno, a outra turma ficava do outro lado do muro. Então, quer dizer, alguns ficavam empendurados, mas sempre com aquele sonho, né? O nordestino, né? Firme para poder continuar o sonho. E aí eu disse, mas imagina se um dia eu conseguir um espaço para poder ter mais meninos, para ter livros, aquele sonho, né? Aí eu andava pelas ruas de Olaria ali, né? Circulou por muitos lugares esse projeto, né? Pela Vila do Complexo Alemão, pela quadra da Imperatriz Leopoldinense, fiz teatro dentro do trem com os meninos para não parar, levei para uma igreja em Oaíba, lá em Campo Grande, e o sonho carregando ele nas costas, até novamente que voltei para o muro, né? Para o muro de Olaria de novo. Eu disse, eu tenho certeza. Aí eu estava, uma hora, dei uma inspiração, eu disse, gente, eu tenho que arriscar, eu tenho que descobrir uma casa e perguntar quanto é um aluguel aqui. Perguntar, não custa perguntar, né? E aí eu sei que eu fiquei um mês lá na frente junto com os meninos, todo dia indo lá, perguntando um casarão que eu via. Aí eu disse, gente, como é? Mas, Vera, era tão interessante que eu chegava de manhã e revezava com os meninos. Aí a turma ficava, quanto é? Até descobrir alguém que estava meio abandonado, para ver se aparecia alguém para alugar aquele espaço. Até que depois de um mês apareceu um senhor lá, dizendo, eu conheço o proprietário. O proprietário nos levou até o proprietário e falou, eu falei do sonho, aí o ideal que eu tinha de arte. Eu sei que a pessoa entrou da gente e aí junto com esse entrar, eu tinha um amigo, né? Eu tenho um grande amigo, que é o Francisco Azevedo, que é o escritor. Aí eu contando para o Chico o sonho, eu disse, Chico, eu encontrei uma casa, é o sonho, eu tenho certeza que vai transformar a vida desses meninos, vai mudar, sabe? Eu contei. Aí o Chico disse, vamos, eu entro no sonho junto com você. Aí eu sei que o Chico, na época, pagou os primeiros 6 aluguéis desse sonho, há 10 anos atrás. Legal. Aí o resto foi comigo. E aí, Vera, daí esse sonho ganhou tudo aquilo que você possa imaginar. Começou com 20 livros, hoje a biblioteca tem 7.000 títulos, né? A Biblioteca Padre Pio. Tem um acervo de arte do Brasil inteiro, do teatro brasileiro, que a gente cultiva obras desde 1903, do João Caetano. Então, quer dizer, uma pesquisa de arte acontecendo ali. A gente homenageia com a sala especial a atriz Chica Xavier. E no nosso palco, por incrível que pareça, já vem passando muita gente especial ali, que vai visitar, que são os amigos do palco, né? Existe a Malu, existe a Bianca Ramoneda, Zezé Mota, todo mundo para dar força àquele grande sonho ali que a gente está regendo naquela região que está ali na Rua Uranos, em Olaria, logo próximo do Cacique de Ramos, né? Começou bem lá em cima mesmo, na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, que não tinha água na época, né? Então, cada um, eu dizia, gente, traz suas garrafinhas de água para não deixar o sonho parar, né? Então, quer dizer, eu acho que quando a gente quer, a gente tem aqueles momentos de resistência, né? Aquela coisa, quando eu subi naquele caminhão, né? Aqueles R$25 que minha mãe conseguiu. Aos 16 anos? Aos 17 anos. 17 anos, que minha mãe conseguiu emprestado com 5 pessoas diferentes e ficou uma dívida que ela ficou devendo durante um ano. Não foi qualquer coisa. Mas eu disse, eu só paguei a ela depois de 2 anos. Entendeu? Então, quer dizer, mas eu tinha certeza que tinha que alguma coisa boa acontecer. Então, eu falo para todo mundo que está em casa, que a gente às vezes diz, né? O sonho às vezes é impossível. Minha mãe é uma faxineira, né? Meu pai é um carpinteiro, são 7 irmãos lá em casa. Mas eu desde pequeno eu dizia para a manhã, né? O circo, só chegava circo nessa minha cidade. Eu agradeço aos palhaços, né? Não à toa que eu ajudei os palhaços a levantar os circos no interior, que foi eles que me ensinaram a ser artista, a valorizar a terra, a simplicidade do artista, de ver o espetáculo o antes e o depois. Então, quer dizer, os meus mestres são os palhaços do interior do Nordeste, aquele circo que nem lona tinha, né? Então, se você imaginar a carnaúba, né, que a gente chama que é os bancos que a gente senta duro, mas isso me deu muita simplicidade na caminhada de perceber que o que o universo me dá, de alguma maneira, eu retorno de alguma maneira. Então, se Deus, o divino, me deu o dom da arte, da palavra, por que não contribuir com isso que foi me dado? Porque eu era um menino que não teria possibilidade nenhuma de ter me tornado. Você sabe que no livro tem várias cartas, né? O livro está uma delícia de ler. Tem várias cartas e tem uma carta que eu adoro, que é da professora, que diz assim, ele sempre ria muito, ele sempre foi muito engraçado, você fazia humor para todo mundo ria, mas, sobretudo, ele era um líder.
Você sempre teve essa coisa. Você tem a capacidade, a gente está vendo aqui agora. Você tem a capacidade de convencer as pessoas que realmente dá pé de pegar R$25, subir no caminhão de camelão e virar um ator aqui no Rio de Janeiro. Dá sim, Vera. Sabe por que dá? Porque essa professora que você está falando, eu tenho que falar dela, o nome dela é Águida, né? Do interior do Ceará, Tabuleiro do Norte. Essa professora, ela fez um ato que eu acho que pode mudar, assim, um país e muita gente. Não. Eu ia para a escola porque amanhã não tinha condições de comprar o tênis. Eu só tive um tênis. Primeiro, eu sonhava muito ter um tênis. Um tênis esse de cor diferente. E eu só consegui ele no Rio de Janeiro, já com 18. Mas a Águida, minha mãe disse, tinha um colégio que era melhor na cidade. E eu sonhava em estudar nesse colégio, porque eu via as pessoas entrando diferente. Eu disse, eu quero ir lá. Aí só que minha mãe não tinha condições de comprar a farda, o uniforme. Essa professora, Águida, comprou um uniforme para mim estudar o fundamental. Fazer meu estudo e esse, eu acho que o projeto nasce desse que eu ganhei lá atrás. Estou falando assim porque às vezes é tão simples o uniforme, mas talvez se eu não tivesse ganhado esse uniforme, talvez eu fosse bom de qualquer maneira, mas eu acho que isso intensifica você poder dividir com o outro, sabe? Essa mulher fez isso lá com aquele garoto de 12 anos, quando minha mãe não pôde comprar aquele uniforme, ela acreditou em mim, sabe? E por que eu não vou acreditar nos milhões de brasileiros como eu, os milhões de severinos, né, sabe? Que traz alguma coisa na vida. Então, eu tenho que falar, porque essa mulher, ela me tocou, hoje eu já sou um homem formado, mas eu não esqueço que ela tocou. E, Vera, ela é um detalhe também entre a Águida fazer esse ato e minha mãe. Minha mãe falou uma coisa muito interessante, que minha mãe é Tereza, como é o mesmo... Que Tereza Monteiro, nossa querida Tereza, que fez esse Tereza livro. Monteiro, que é a biógrafa da Clarice. A Clarice que foi nos introduziu, exatamente. A Tereza maravilhosa, é outro anjo que eu tenho, mas a manhã fez o seguinte, manhã fazia muitas faxinas. Ela disse, meu filho, eu vou fazer a faxina, porque se você tiver um caderno e uma caneta, você pode realizar seus sonhos. Eu vou te falar, eu levei isso muito a sério, sabe por quê? Porque quando acabava o caderno, eu ia na padaria lá da cidade do interior, e lá os pães no interior é um papel de coisa. E eu não comprava o pão, mas eu pegava papéis para continuar escrevendo nos papéis quando acabava o caderno. Dito e feito, a educação... Eu vou precisar ouvir mais você, mas vou deixar para o Facebook, porque essas histórias são irresistíveis. Pois é, tem muito. Mas eu quero ouvir o Tarso cantando e a gente tem que terminar o programa, mas você vai continuar. Não resiste. Perfeito, eu tenho que falar do livro, né? Claro. Bom, deixa eu só agradecer os nossos convidados, Tarso, que vai cantar, Gilberto, Marco, Val querido, Val e Ciron, que estão aqui, vocês que nos acompanharam de casa. A gente vai acabar o programa ouvindo o Tarso, mas amanhã a gente volta às 5 horas da tarde e agora a gente vai pro Facebook, a gente continua. E aí lá eu falo do livro, lá eu divulgo o livro. E lá você fala do livro, que o livro... Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda essa cidade como céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir, e quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Anoiteceu, olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Anoiteceu,
vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Obrigado, gente. Maravilhoso, Obrigado. maravilhoso. Bem real, cheio de feridas, no bom sentido. Obrigado. Estamos aonde, Camila? Estamos agora, continuamos ao vivo no Facebook, gente. Marco, estamos no Facebook. O que você tem a dizer sobre isso? Continua ao vivo. Eu falo Continua ao vivo no Facebook. Eu quero mostrar o livro. Isso. Eu mostro o livro. Agora eu falo do livro do dia do lançamento. Deus. Como Sim, você sim. conta Tá livro? Mostrou, não Obrigado. mostrou? Mostrou o livro, mas você Mostrou. pode falar um pouquinho mais. Val, dá o serviço do teu livro É aí. isso que eu quero dar um serviço. Vamos lá, Val. Desesperado. Mas tá tudo no livro, é porque... Vai lá, fala aí do livro. Do livro. O livro, né, 10 anos de história do Palco da Vida, será lançado 16 de janeiro na livraria Argumento Leblon, às 19 horas, está todo mundo convidado, né? E tem um segundo lançamento especial também, que é no Centro Cultural, né? Ali que fica na Rua Uranos, 1363, dia 27 de janeiro, com a presença da Ruth de Souza, primeira vez indo naquela região, né? Então, a grande Gente, vocês atriz... vão conseguir levar a Ruth pra Isso, lá, vamos tadinho, olha a Não, pessoa. vamos levar, porque ela já tive na casa dela, então a gente tá já bom. quer ver, então a Ruth está lá. Não é coisa melhor do que começar o ano com a presença da Ruth naquele espaço, tenha dúvida. no Pátio Pascoal Carlos Magno, vai ser o lançamento que a gente homenageou. Tem umas curiosidades no projeto, que a gente é a Cozinha Alfredo Mesquita, a sala de leitura é Anísio Teixeira, né? A sala principal é Chica Xavier, então a gente vai lá circulando os espaços. Olha, eu tô sentindo o dedo da Tereza Monteiro muito grande aí nesses Tem espaços muito... todos. Ah, você tá, né? Então, É. a gente tem eu e a Tereza, a gente tem uma parceria muito especial. A Tereza é alguém que vem fomentando, assim, junto com o Chico também, esse projeto no Palco da Vida. Eu tenho muito privilégio de ser amigo dela, porque é uma pessoa sabe, que doa, que se doa com muito amor, sabe, para a arte, para a cultura brasileira acontecer, sabe? Então é muito bom isso. E, Vera, eu queria falar de uma pessoa que se eu estou hoje no Rio de Janeiro, né, que é o meu anjo da guarda aqui, que é um coronel do Corpo de Bombeiros chamado Emílio Carlos Rolo Schneider. Essa história é ótima. Pode contar, porque a história é muito Perfeito, boa. ótimo. Conta, Esse coronel, conta. Aí você estava lá lavando pratos. Estava lavando prato no Beck Fan, porque você não estava lavando qualquer prato em qualquer lugar. Era no Beck Fan, gente. Ibrahim, olha só, eu convivi com Ibrahim Suede, Aí. Roberto Carlos, Tony Ramos, Cláudio, toda aquela galera que vinha, eu via esse povo assim passando, Roberto Carlos indo lá e eu dava oi pra todo mundo, né? Mesmo eu com prato, porque o avental de um lado, a verdade que eu queria era estar servindo, a verdade que eu estava lá dentro, mas eu queria era ir nas mesas, servir para poder dar um oi, mas não podia, então eu ficava naquela parte e eu sempre sorria muito, a verdade que eu mesmo na cozinha, todo mundo sabia que eu estava ali. Você ria até hoje? Isso, mas na cozinha mais ainda, porque como você está todo despinteado, você tem o quê? Tinha algum recurso para a pessoa passar. E aí o garçom principal dizia assim, ó, tem um menino lá na cozinha, que é o lavador de prato, que quer ser artista. Né? O chefe dizia, olha, quando vier o artista aí, eu digo que você tá aí, você é artista, você dá um oi. Olha, eu dava oi para todo mundo. E aí eu anotava, e não, mas é sério, eu dava oi, passava. E aí eu ia dormir, e é legal disso, né, que eu fiz tanta amizade lá, né, e aí coisa do coronel. Do coronel, que, né, comeu lá uma vez, eu sempre dizia, olha, se não surgir alguém aí, me fala, dá uma oportunidade para mim, fala que eu quero, que eu trabalho, que eu lavo o prato, que eu varro, eu não tinha limite, né. Aí surgiu a oportunidade com ele, ele disse que é uma oportunidade, primeiro ele ia viajar para fora e depois quando voltasse disse que falaria comigo, realmente, me ligou, falou comigo e disse, tem uma oportunidade aqui em casa para fazer faxina. Eu disse, eu topo, onde é que eu tenho que assinar? E aí era na Tijuca essa oportunidade, na hora, né? O restaurante eu já tinha feito outras amizades e tal. E aí eu fui morar na Tijuca, fazendo faxina, lavando banheiro, tudo você pode... Mas eu fui fazendo amizade. Eu disse, gente, eu tenho que dizer para ele que eu quero é estudar, não só fazer faxina. Se eu puder estudar, eu chego no meu sonho. Então ele me ajudou pagando o meu 2º grau, né? Pagou meu 2º, só que ele tem muitos livros em casa, tem uma biblioteca enorme lá em casa, né, quase 7 mil livros, e eu olhava aquele livro, eu perguntava para ele, vem cá, isso tudo tá na cabeça? Eu ficava curioso como é que entrava aquelas informações. Cara, era muito curioso, impossível, essas informações entram assim na cabeça da pessoa. Isso era minha coisa, toda hora eu perguntava, e esse livro tá na cabeça? Eu perguntava. A pessoa dizia que estava, realmente estava. Eu disse, então é isso, se eu ler, eu posso chegar a ser isso, se eu ler.
Dito e feito, eu peguei gosto pela leitura. E aí estava eu lá, escondido dentro dos armários, ela livre, era assunto, olha, assunto que eu confundia os assuntos. Mas eu fui lendo, eu lia. Vivia em livraria, biblioteca, sebo, que você possa imaginar. E ele não acreditava que você pudesse ter rendido tanto, Não, porque... Não, e eu lia de madrugada também, eu lia toda hora, todo momento. E aí... me adotou, chegou um momento que ele viu que realmente eu tinha algo maior, resolveu me adotar como filho. Foi aí que minha carreira começou a andar, porque aí quando ele adotou, eu disse, mas eu quero ser artista. Aí pronto, já mudou. Então, quer dizer, eu disse, se investir no meu ser artista, eu realizo o meu sonho. Dito e feito, investiu sim para me poder estudar, investiu em livros, para me fazer uma boa escola, para me fazer minha faculdade, né? Fiz minha pós-graduação em arte. Então, quer dizer, tudo isso com um menino que veio com o primeiro grau bem fraco do Nordeste, né? E por isso que eu estou falando, depende dos anjos, das pessoas que entram no seu caminho. Então, por Emílio, né, Schneider, eu faço questão de falar em câmera aberta, eu tenho muito carinho, muita devoção. Ele está vivo e te adora. Está vivo, tá morando na Tijuca, estou com ele, porque é a gratidão que eu tenho de agradecer, porque eu acho que o projeto nasceu porque ele ajuda até hoje. Muitas vezes, quando aperta lá, eu chego para ele, Emílio, dá uma força lá no mês, no aluguel. Não tem essa coisa de botar o trabalho difícil. E ele falou uma coisa para mim, tá, velho? Ele disse assim, Val, eu estou ajudando, mas se você puder ajudar outras pessoas, você já resolveu tudo do bem que eu já fiz, se você puder multiplicar. Maravilha. Então, Emílio, qual é a religião dele? A religião dele é múltipla, ele estuda, ele é um estudioso das religiões, né? Ele já foi Rosa Cruz, já foi espírita, então ele com estuda, certeza, ele estuda muito. Essa pessoa que tem essa preocupação com a caridade. Ele estuda muito isso, né? Ele muito legal. Ele é um dos essa homens coisa muito de preocupar com o outro. Deixa eu passar então a palavra para Camila, porque ela tenta fazer um livro, mas eu não falei do livro. Pega o livro ali, Vera. Mas já falou do livro. Dia 16, né? Dia 16 na Argumento. Dia 16 na Argumento Leblon e dia 27 lá no Coisa. Dia 27 com a Ruth, a partir das 15 horas. Gente, vamos lá, senão ele vai voltar aqui. Monteiro, por favor. E Tereza Monteiro, por favor, Tereza Monteiro, que organizou o livro, gente. Calma, as perguntas são para você. O pessoal comentando aqui que a Maria Pureza, ela comentou, Val, você é um criador dos desejos. O Gabriel Menezes, ele fez um comentário dizendo que você representa milhões de brasileiros que fazem todos os dias... Quero dizer que você representa milhões de brasileiros que fazemos todos os dias para fazer o melhor para o nosso país e alegrar as pessoas. E ele pergunta se você recebe alguma ajuda do governo ou iniciativa privada sobre o projeto e quantos jovens em todos esses anos, aproximadamente, o projeto atendeu. Perfeito, né? Ao longo desse tempo, né, desses 10 anos, foi muito a iniciativa assim, de Emílio, de amigos, de juntar aqui. Eu criei a campanha Amigos do Palco, eu fazendo trabalho de câmera na Cal para manter o aluguel, o Caio muitas vezes vendeu o salgado, a Silvia, que é uma faxineira, mãe do William, que faz parte da equipe, muitas vezes pagando a luz. Claro que o projeto veio ganhando um destaque, né? A gente entra no edital, ganha um edital aqui, mas o edital é um tempo muito curto para manter, depois volta na estaca do batalha. Então, cada ano a gente tem que continuar da estaca zero para poder manter. Sobre quantos jovens já foram atendidos nesse projeto, já passou na minha mão, entre atores, direto e indiretamente, mais de 3 mil meninos, jovens, adolescentes, adultos e pessoas com necessidades especiais, porque meu trabalho engloba isso. O meu teatro, né, tem muito base no Teatro do Oprimido, do Boal, mas eu uso também umas ferramentas da Escola da Ponte, do José Pacheco, né? Então eu tenho toda uma pesquisa do Ariane, do Teatro de Solé, eu uso muita coisa dos monges budistas, como é a questão de você inserir no seu espaço, tem muito teatro japonês, como é você cuidar daquele espaço que vai ser a sua transformação. Então existe uma limpeza, uma mistura assim de raça, religião, crédito, sexualidade, porque eu trabalho uma ruptura do teu olhar. Como é esse olhar? É o olhar do todo, né? Não pode ter diferença. Então eu trabalho muita empatia, é se colocar no lugar do outro para você fazer a transformação. E eles são todos animados assim que tem ele. Porque eu participei de um Rio de Clarice, em que a Tereza Monteiro organiza no Rio, e aí eles cantavam... Rap, ensaiando o texto. Ele madérrimos. Agora, essa questão aqui, Vera, quando ele fala como se mantém isso, Vera... Cada mês é aquela grande batalha. Eu falo para você, é muito legal falar isso, muitas vezes lá em casa, na Tijuca, eu pego a dispensa, né? Aí eu digo assim, gente, se eu comer só aqui, não vai ter tanto prazer, mas se eu levar e comer essa salsicha coletiva, vai dar para mais gente e eu vou ficar feliz de ver os outros. Então, arroz e tal. E
É isso, porque eu acho que para mim nutre muito mais. Além do que não engorda, né? Exatamente. Porque do jeito que tá muito então, bom. quem quiser conhecer o projeto e ajudar, tá aberto aí, porque realmente a gente já entra o ano tendo que batalhar uma ajuda para poder manter durante um ano. Vocês têm um site? Tem um site www.nopalcodavida.com.br, então. né? Tá aí, tá. Quem quiser conhecer mesmo esse projeto, gente, tá lá, é existente, é real, é de alguém que tá ali, que veio bem do povo mesmo, simples. E só que eu acho que dá para fazer muito mais pela cultura, sabe? Eu acho que a gente pode se colocar. Eu acho que a gente tem que se colocar como protagonista. Eu acho que do momento que eu peguei os R$25 que minha mãe me doou, eu resolvi ser o protagonista da minha ação. Essa é a grande questão. Como se protagoniza vindo de uma favela, vindo de uma comunidade? É acordar mais cedo, dormir mais tarde e, gente, botar a cabeça, ler. Tem mais alguma pergunta para alguém? Temos outras para outra. Então vamos. Uma das perguntas é para o Marco, é do Carlos Code. Ele pede para comentar sobre o que as operadoras de telefonia já fazem, oferecendo o dobro de internet em determinados conteúdos. Esse é um tema muito, muito polêmico, porque no Brasil, desde 2014 mais ou menos, se instituiu uma prática que é chamada de zero rating, que é você não tarifar determinados conteúdos e aí você oferecer WhatsApp grátis, Facebook grátis e tudo aquilo. Há diferentes opiniões se isso é quebra de neutralidade ou não quebra de neutralidade. O que eu acho, e aí é uma opinião muito pessoal, até dentro do próprio ITS tem opiniões divergentes, eu acho que enquanto a pessoa tem a internet, acesso amplo à internet, e a operadora não quiser tarifar, assim, o conteúdo que você baixa do WhatsApp eu não vou cobrar, e aí não descontar do teu pacote de dados, para mim isso não fere a neutralidade. Isso é uma prática de mercado, a operadora tem liberdade em criar o seu modelo de negócio como ele está. Agora, quando a pessoa não tem internet nenhuma, você já acabou o crédito, ela não acessa nada na internet e ela libera um acesso específico para um determinado serviço, tipo, você ainda segue usando o WhatsApp ou outro serviço de internet, para mim isso é quebra de neutralidade. Por quê? Porque ela está tratando de forma diferente um serviço, privilegiando um serviço em detrimento de outro, ou seja, você não consegue acessar mais nada, mas consegue acessar um serviço que ela tem algum acordo comercial. Então, isso é uma quebra direta da neutralidade. Exato. Tá. E aí, o Gabriel pede para você falar um pouquinho sobre o Marco Civil da internet. Qual é a sua opinião a respeito dele? O Marco Civil da internet, como eu falei no programa, é a lei mais avançada para a internet no mundo. É referência para diferentes países. A Itália, recentemente, aprovou sua lei de internet baseada no espírito proposto pelo Marco Civil da internet. O Marco Civil da internet, ele garante direitos para os usuários da internet. Um deles é o respeito à neutralidade da rede, o outro a privacidade dos usuários. E também o Marco Civil da internet, ele proporcionou uma criação de um ambiente mais favorável à inovação, à evolução da internet como ela deve ser, ou seja, livre, aberta. É bacana a gente ter uma legislação bacana. Sim, e ela foi resultado, na verdade, ela só foi tão bacana porque ela foi resultado de um processo de construção multissetorial, ou seja, quando se começou a discutir a lei, se convidou e se convocou diferentes setores da sociedade para debater qual que é a lei da internet que nós queremos. Isso. O ITS teve papel importante nesse processo de construção, mas você tem diversas organizações da sociedade civil, o próprio governo se abriu ao diálogo para a construção dessa lei em colaboração, as empresas de telecomunicações, as grandes empresas como Facebook, Google, estiveram dentro dessa discussão e é por isso que ela é uma lei tão avançada, porque ela foi, de fato, uma lei construída a muitas mãos. Então, ela pôde trazer diferentes pontos de vista e trazer o que é mais de moderno para se pensar a internet no mundo Engraçado, hoje. né? Porque hoje a gente falou de duas coisas que dão certo com a participação dos cidadãos, no caso, todos nós aqui falamos, mas no caso de vocês dois, com resultados concretos em áreas tão importantes como a comunicação e a saúde. Sim. A gente fala tão mal o tempo inteiro, né, da gente mesmo, que é bom a gente, às vezes, reconhecer que temos algumas qualidades por aí, né? E é uma referência para o mundo, Exatamente. Esse processo do Marco Civil da internet. Assim como a nossa política em relação à AIDS e, né? Bacana isso. Com relação ao mundo também, eu acho, de uma forma geral, assim, de você
é difícil você mudar o mundo, mas é fácil você mudar o seu mundo. Então, uma amiga minha uma vez falou isso, é muito difícil, você para pensar assim, como é que faço para mudar o mundo? É difícil a gente mudar o mundo, né? Mas se você mudar o seu mundo, se você puder mudar, assim, as pessoas que estão à sua volta, você já vai estar fazendo a sua parte. Se todo mundo pensar assim, aí a gente muda o mundo. Mudar o seu mundo. Você sabe que numa época a gente teve um presidente da República aí que era especialmente corrupto, isso foi muito lá atrás, mas enfim. Não, é verdade. E a mulher dele vinha de uma cidade pequena, de 6 mil habitantes. E ela roubava tanto quanto ele, mas enfim. E eu me dizia assim, gente, ela poderia ter mudado essa pequena cidade de 6 mil habitantes. Você muda uma cidade. Você constrói uma coisa fantástica, linda, maravilhosa numa cidade. Não, preferiu roubar e ter bolsa de grife. Não pode, né? Loucura. Não dá certo. É verdade. Para finalizar, a gente tem aqui um comentário da Solange Duarte. Ela compartilhou com a gente um pouco da vida dela, né? Ela disse que estava assistindo um programa falando sobre câncer. Ela disse que perdeu a mãe dela em 2016 com câncer, que ela e a família sofreram demais. E aí a Cláudia Colares, ela pergunta por que tantas mulheres morrem vítimas de câncer de mama, mesmo com tantos avanços na medicina? Isso, infelizmente, é verdade. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles têm mais ou menos 300 mil casos de câncer de mama por ano e ainda tem 40 mil mortes todos os anos, e esse ano não vai ser diferente. O Brasil, a estatística não é tão precisa, mas a gente deve ter pelo menos 15 mil óbitos de câncer de mama, mas a mortalidade vem caindo. Se você for ver nesses países mais desenvolvidos, a mortalidade despencou, e aí quando você pega um caso novo, de fato, você pode chegar para essa paciente e dizer, olha, você tem 80%, 90% de chance de ficar realmente, verdadeiramente curada. E eram números que a gente não tinha antes. Então, claro que a gente ainda sofre muito essa questão de ter doentes com doença muito avançada. É óbvio que é mais simples você tratar um câncer pequenininho, que não contaminou nem a axila. Tudo vai ficar mais fácil. A paciente vai fazer um tratamento mais tranquilo, ela vai sofrer menos efeitos colaterais, não vai perder a mama. O sistema acaba sendo poupado também, porque ela não vai precisar de tratamentos tão caros. Então, esse é o nosso paradoxo, né? Querer também agora não só brigar por remédio caro, ou para reduzir o preço do remédio, ou para ampliar o acesso, mas assim, ampliar o diagnóstico mais precoce, porque, infelizmente, no nosso país a gente tem muitas barreiras entre uma pessoa que seja no interior do Ceará ou numa comunidade do Rio, ela não é para fazer um diagnóstico quando a doença já está muito avançada. Vai dar para tratar? Vai dar. Talvez fique mais caro, talvez mutile mais, talvez ela sofra mais e talvez tenha mais chance da doença voltar, se manifestar depois, mas assim, a gente tem que brigar por acesso também, sabe? Um programa de saúde de família que seja mais de fato inclusivo e que ela tenha mais acesso ao exame preventivo. Mas ela perguntou uma outra coisa. Por que as pessoas morrem de câncer? Porque as doenças ainda são muito complicadas. Por que as pessoas morrem? É um pouco por que as pessoas morrem. O câncer vai ter cura? É um pouco isso que ela está perguntando. Mas assim, se você for imaginar, se eu pego 100 mulheres que há, sei lá, 30 anos atrás, talvez mais da metade morria de câncer de mama, hoje você tem 5, 10, 15%. Então, assim, a gente está avançando, mas são doenças muito complexas. Mesmo dentro do espectro do câncer de mama, as pessoas às vezes, você trabalha só com câncer de mama? Caramba, é muito diferente. Hoje eu vi menina de 24 anos com câncer de mama e vi senhora com 86. Vi câncer HER2 positivo, vi hormonal, vi negativo para hormônios. São muitas doenças dentro de uma só. Então, isso vale sempre falar, porque as pessoas acham que é uma cura só. Então, assim, é um remédio que vai resolver tudo? Não, porque tem melanoma, tem vários tipos, câncer de pulmão tem outras doenças, quer dizer, são dezenas e dezenas e dezenas de doenças e dentro dessas doenças, muitas outras. E é um organismo vivo, essas células às vezes são mais inteligentes que os médicos e que a indústria farmacêutica, que os governos. Então, às vezes você consegue tratar, daqui a pouco algumas células sobram, ficam resistentes, elas aparecem lá na frente e você tem que continuar sempre buscando. Sabe? O que a gente pode tirar como lição é que a mãe dela pode ter morrido, mas talvez ela não morra de câncer de mama e talvez a filha dela não morra de câncer de mama. Talvez ela nem tenha câncer de mama. Para isso é que, no fundo, a gente perde as pessoas que a gente gosta. Pois é. Né? Então tá, o programa acabou, muito obrigado, foi uma maravilha. Obrigado. Obrigado a vocês, amanhã a gente volta às 5 horas, hein? Aqui.